Senta na cadeira, que essa aula aqui vai te deixar com os cabelos em pé. Se você não assistiu a aula anterior, né, o vídeo anterior, onde eu explico o básico do prompt, eu recomendo que você assista antes de você assistir esse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouco mais sobre as ferramentas para o agente executar, e para que ele possa executar essas ferramentas, ele utiliza o prompt. Você precisa especificar que existe aquela ferramenta. Nesse caso aqui, eu estou rodando o meu N8N via Node.js. Isso é, o Node.js criou-se ali um servidor dentro do meu Windows para executar, diferente do Docker, que cria um container isolado para que execute a ferramenta. Se você não entendeu, tá tudo bem, tá? Então eu estou criando essas aulas aqui para os próximos vídeos. Se você for acompanhar essa série, você vai entender qual que é a diferença, né? A grande diferença é que você está rodando dentro de um container. Só que aqui, para ficar bem claro, você não consegue utilizar a ferramenta do CMD, por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho o meu CMD no computador. Nos primórdios, antigamente, né, se você queria executar um programa, você tinha que colocar aqui, ó, Start Notepad, ok? Aí você conseguia executar um bloco de nota, né? Start Calc, né? Quero fazer cálculo. E aí você executava a calculadora. Então, você tem essa ferramenta aqui pelo N8N, porém, se você estiver rodando dentro de um Docker, dentro de um container isolado, né? A vantagem é que você consegue mover esse container de computadores sem, né, ter algum problema de compatibilidade. Se você estiver rodando aqui pelo Node.js, tentar pegar esse arquivão aqui e jogar num outro computador, certamente não vai abrir. Porém, aqui no Node.js, a vantagem é que, por exemplo, a gente tem essa ferramenta chamada Execute. E é como se fosse um CMD no seu computador. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, bloco de nota, aqui em cima na descrição, e aqui o comando, e nesse caso aqui, nessas novas atualizações aqui, a gente não precisa mais colocar start, né? Era bem mais antigamente. Então, só de eu colocar o nome, ele já executa. Eu vou copiar e vou colar ele aqui. E vou apertar Ctrl S para salvar. Eu poderia executar e tem um bugzinho bem chato que é, por exemplo, eu vou executar aqui, ó lá, ele já até abriu e aí ele não para de tentar, né, ó, de executar. Então eu vou atualizar aqui, ele é um bugzinho chato, mas acontece só quando a gente está fazendo pelo teste aqui. Então aqui, ó, por exemplo, ele acabou executando dois. Eu vou fechar aqui, ó, os outros. E aí vem a grande questão. O agente, ele ainda não sabe, né, que ele tem essa ferramenta. Então a gente vai vir aqui, ó, adicionar uma mensagem do sistema. Você é um assistente e tem a ferramenta bloco de nota. No caso aqui eu vou colocar a ferramenta, ok? Para listar as ferramentas, ferramenta bloco de nota. Singular, vou colocar aqui, não vou colocar no plural, ó, é bloco de nota, você é um assistente e tem a ferramenta de bloco de nota para executar e abrir. Presta bastante atenção nas palavras que eu estou utilizando, ok? Vou apertar Ctrl S. E aí aqui vou mandar um boa noite. Boa noite. Então não é para ele abrir o bloco de nota, hein? Boa noite. E vou mandar, ó, tudo bem com você? Tudo bem contigo? Então não é para ele executar. Agora eu vou falar, ó, execute o bloco de nota. Então, olha só, a gente não tem nenhum bloco de nota além desse daqui. Colocar execute o bloco de nota, ele vai entender, identificar que ele tem aquela ferramenta e vai executar. Só que a grande diferença aqui é que ele não executa visualmente, tá? Ele não abre o bloco de nota, ele vai abrir em back-end aqui, né? Em segundo plano. Então, por exemplo, ele pode ter até aberto aqui, ó. Ele já até abriu aqui atrás, tá? Então, por exemplo, a gente pode adicionar uma ferramenta chamada calculadora. Eu vou colocar um outro execute aqui. E aí, nesse caso aqui, é a calculadora. E aí aqui a gente precisa só colocar o calc. Beleza? É inútil, essa aqui não vai fazer o cálculo, tá?
Eu só estou mostrando como que a gente poderia executar um programa, uma aplicação, uma ferramenta ou ativar outro agente, ok? Então, por exemplo, aí aqui eu vou salvar, ó, lá tá vendo? Ele acontece esse bugzinho aqui, e é só no execute mesmo. E aí, por exemplo, no agente, a gente, ó, você tem um assistente, tem a ferramenta bloco de nota para executar e abrir, bloco de nota e calculadora, ok? E aí aqui eu vou colocar vírgula calculadora. Então esse aqui é o básico do prompt para introduzir vocês à execução de ferramentas e a execução de outros agentes. Eu vou te mostrar como isso daqui que eu vou mostrar é ouro, ok? Quase ninguém vai te ensinar isso aqui abertamente não. Mas ó, então por exemplo, aqui a gente tem duas ferramentas. Então eu vou colocar aqui ó, abrir a calculadora. Então a gente só tem uma calculadora aberta aqui, tá? Vou fechar aqui, ó. Ele executou o quê? A calculadora. A gente pode, por exemplo, renomear aqui para ficar mais fácil, tá? Então, ó, calculadora. Mas lembrando, ele não, Ctrl S, ele não abre na frente, tá? Ele abre no back-end. Ele não abre aqui, ele não sobrepõe os programas, certo? Então, você entendeu que você, além de você conseguir executar programas no seu computador, ok? A gente poderia ter um programa aqui, ó, por exemplo, na área de trabalho. Vou tentar fazer um teste com esse daqui. Propriedade, vou pegar aqui, ó, esse aqui, certo? Eu não lembro como que é o código de executar, mas eu vou, por exemplo, eu vou colocar aqui start, esse aqui, e aí eu tenho que colocar o nome do arquivo. Então vamos renomear aqui o nome do arquivo rapidinho. Para block. Eu nem sei o que, que é isso aqui, mas eu acho que isso aqui é um ponto bat. Por exemplo, um ponto bat. Para quem não sabe, um bloco de nota você consegue fazer ele ser executado, ok? Eu vou executar por aqui, mas vocês entenderam qual que é. Ó. Eu vou executar lá, ele abriu. E aí isso aqui realmente é um código ponto bat para eu limpar a minha pasta, tá? Mas aqui na verdade ele vai movimentar. A gente tava fazendo testes aqui. E basicamente o ponto bat, por exemplo, eu poderia criar um código para eu limpar minha pasta temp ou limpar a lixeira do computador. E aí eu poderia colocar, limpar a lixeira do meu computador. Ele executa isso aqui no meu computador e já limpa a lixeira, tá? É só um exemplo. Mas, por exemplo, saindo aqui da execução do seu próprio computador, a gente pode, por exemplo, executar um outro agente. Sim, tem como fazer isso daqui e, por exemplo, a gente adiciona aqui um HTTP request no modo get, a gente vai colocar aqui o agente 0007, ok? A autenticação a gente vai deixar sem autenticação, mandar o header vai ser quando o agente recepcionar um nome, tá? Então aqui ó, vai ser o nome da query, vai ser nome, e vocês vão entender onde isso aqui vai aparecer, e o valor eu vou deixar a LLM determinar isso daqui. E o link do URL, no caso, será o webhook, tá? Então, olha só, introduçãozinha aqui, ó, a um webhook para receber a chamada. E aí aqui eu vou colocar o agente 007. Lembrando que aqui é a única coisa que é para ele mudar esse nomezinho aqui. Vou copiar a URL de teste aqui. E nesse caso, lembrando, ele fica com isso daqui, então a gente tem que manter executado para que ele funcione. E basicamente aqui, ó, vamos colar ele aqui, ok? Ó, vamos colar esse link aqui e vamos determinar quando ele vai executar esse outro agente. Então eu vou colocar aqui, ó, agente, vou colocar essa LLM aqui mesmo, tá? Ó, vou linkar essa LLM mesmo para não ficar adicionando vários nós, ok? Olha só, esse webhook poderia estar em outro workflow, não necessariamente ele precisa estar nesse workflow aqui, tá? Tanto que esse aqui era do chat site, aqui a gente está fazendo outra aula. Então, por exemplo, eu vou apertar em save aqui e vou determinar para o agente que quando você souber o nome do cliente, tá? O nome do cliente, você envia para o
agente 007, ok? Então, olha só. Você é um assistente, tá? Você é um assistente. Quando você... Vou deixar bem simples, tá? Prompt, ele é muito mais a fundo do que isso, tá? Mas é para mostrar que o prompt, ele funciona de maneira simples, tá? Então, por exemplo, vou colocar um boa noite primeiro, para vocês verem que não vai executar lá. Então, boa noite. Olá, como eu posso te ajudar? Então, por exemplo, eu vou apertar execute aqui porque a gente está usando o de teste, tá? Se eu não estivesse usando, aí não precisaria apertar. Então, aqui nesse caso, eu vou falar, ó, meu nome é Marcelo. Meu nome é Marcelo, por exemplo. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai chamar o outro agente. Como o outro agente não tem nenhuma função, ele acabou dando erro. Mas, olha que legal o que foi enviado, ó. Meu nome é Marcelo, na carry nome. Então aqui a gente determinou para ele que, né, a carry nome vai ser determinada pelo agente. Então quando ele soube o meu nome, ele já ativou um outro agente que eu poderia estar colocando a URL do WhatsApp de um grupo do time ou mandando uma mensagem para mim. Então quando o agente ele entendeu, ele foi lá e ativou um outro agente que poderia ser o agente que tem a comunicação com o time de marketing. Então você pode melhorar esse prompt, obviamente, claro. Isso aqui tá bem simples, tá? Bem esdrúxulo, é uma questão só para demonstrar para vocês as possibilidades tanto da execução de uma ferramenta que está dentro do seu computador, quanto, né, a execução de outro agente. Isso daqui ninguém, tá, na internet ensina abertamente a fazer isso daqui, tá? A maioria desses caras do N8N aí nem sabe como que faz isso daqui, beleza? Mas é assim que você se faz isso, você pode criar um agente aqui, um assistente via WhatsApp, e aí, a partir do momento que o agente entendeu, ele vai lá e executa e chama outro agente. E aí você pode deixar sua cabecinha aí aberta na criatividade para usufruir, para que crie outros workflows e outras maneiras de utilizar isso, não só da parte de atendente, né, para atender clientes aí via WhatsApp, fechou? Basicamente isso daqui é a execução de uma ferramenta junto com o prompt e até a próxima aulinha.